Eu quero aqui trazer a saudação calorosa da igreja a qual faço parte, como membro e como ministro do Evangelho, a Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, em especial, trazer um grande abraço e saudação fraternal da minha liderança, na pessoa do nosso pastor Alessandro Malafaia, a todos vocês aqui nesta noite. A ordem ministerial desta igreja, na pessoa do pastor José Caetano e na pessoa do pastor Renato, na pessoa do diácono Eliabe, trago saudação calorosa lá de nossa liderança. Amém? Quantos amam a palavra de Deus e querem ouvi-la? O texto que nós vamos ler é um texto que acredito que todos vocês conheçam. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo aos Gálatas. Versículo de número 20. Capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Os que já encontraram, digam glórias a Deus. Mas se tiver alguém ao seu lado procurando o texto, ajuda ele aí, de uma maneira gentil, fraternal, para que ele encontre. Está escrito: já estou crucificado juntamente com Cristo. Já estou crucificado juntamente com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode dizer amém pela leitura? Amém. Repita após mim, Já estou crucificado. Já estou crucificado. Juntamente com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aperte a mão do vizinho, da vizinha, do irmão, da irmã, do colega e diga: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor tem a dizer à igreja. Sentem-se, por favor. Você não está proibido de adorar a Deus aqui nesta noite. Hoje é o primeiro dia, irmãos. E Deus está presente em nosso meio. O tema destacado para esses dias de elevo de fé e de edificação espiritual tem por premissa a frase: libertos pela cruz. Estar liberto pela cruz, biblicamente falando, pressupõe também que estamos crucificados nela. E diante de uma diversidade de temas que nós temos ouvido e temos visto sendo ministrado nos mais diversos púlpitos, independente do rótulo denominacional da igreja, o Espírito Santo direcionou a minha atenção ao texto, ou melhor, ao versículo que convidei-os a partilharem juntamente comigo. E talvez algum de vocês estejam pensando, um pensamento introspectivo: por que este texto? E o que este texto propõe para a minha vida? O que este texto propõe para o recorte espiritual da minha vida cristã? Eu digo aqui, sem medo de me expressar, esse texto nos propõe tudo. Mas antes de nos propor o tudo, ele nos confronta. E foi por essa intrínseca razão que o Espírito Santo
convenceu-me a falar a palavra do Senhor dentro desses minutos, subordinando o meu pensamento à leitura desse texto. Wayne Wilson Tozer declarou acerca de Gálatas 2:20, e o homem que está crucificado juntamente com Cristo só tem o direito de olhar para uma direção. Ele só pode olhar para frente e impedido estar em olhar para trás. Pastor Antônio Gilberto, acredito que uma das maiores autoridades do meio pentecostal, que já não está mais em nosso meio, acerca de Gálatas 2:20, declarou com muita propriedade, falando a temática, as faces da cruz, disse-nos pastor Antônio Gilberto: antes de desejarmos a glória, cobicemos a cruz. Antes de desejarmos a coroa, ambicionemos o Calvário. Antes de desejarmos os lauréis, desejemos a cruz. Fiz questão de trazer para vocês esses dois pensamentos, porque acredito que eles primam pela obviedade. Ninguém pode, tem autoridade e autonomia de pregar a cruz, se não estiver crucificado nela. Ninguém tem o direito de abrir a boca e falar da cruz, se este não viver o Calvário. Os efeitos, os reflexos, os sintomas do Calvário. Eu acho lindo este texto, queridos amados irmãos, porque ele coloca a igreja, nós como igreja, em nosso posicionamento real, estamos crucificados. Aleluias. Mas antes de lhe trazer algumas verdades intrínsecas à fala de Paulo, registrada no versículo 20 desta carta, deixa-me aqui eu te localizar. E com o auxílio do Espírito Santo te fornecer aqui o que a gente conhece como pano de fundo histórico, ou cenário contextual que serviu aqui como base para as declarações de Paulo a essa igreja em especial. Isto aqui não é uma epístola, não tem um caráter cíclico, é uma carta direta dirigida aos gauleses. E ela foi escrita, na verdade ela não foi escrita, ela foi ditada com propósitos específicos. Antes de Paulo receber a revelação do Espírito Santo acerca das exortações, dos despertamentos, das repreensões e das admoestações espirituais escritas nesta carta, ele se isola em Deus. Ele passa por um momento de recesso em Cristo. E esse recesso está aqui biografado. Se você estiver com a sua Bíblia aberta nesta carta, perceberá lá no capítulo 1 que Paulo faz questão de nos mostrar que quando aprove Deus lhe escolher em Cristo Jesus para que ele fosse ministro do Evangelho, portador da mensagem de Cristo Jesus, primiu Paulo em se ausentar. A princípio ele se ausenta há 4 anos. Logo após o seu período de recesso de 4 anos, ele se dirige a Jerusalém para se encontrar com Pedro. Percebe no seu encontro com Pedro que algo estava faltando, ainda no que diz respeito ao âmbito ministerial da sua vida. Mais uma vez, Paulo se lança em uma viagem de recesso em Cristo Jesus. E agora, essa viagem anônima, esse secreto com Deus, vai durar 14 anos. Vou repetir, 14 anos de silêncio, 14 anos de recesso, 14 anos sem abrir a boca e falar acerca da grandeza do Evangelho, porque é grande. Eu vou repetir mais uma vez, o Evangelho é grande. Aleluia. 14 anos tentando se enquadrar a maravilha e a beleza de falar as verdades de Cristo Jesus.
Pastor, diga-me o que isso tem a ver com a minha vida espiritual. Tudo. E talvez o que eu fale aqui agora se confronte diretamente com a tua linha de pensamento, raciocínio, mas ouça-me, por favor. Não acredito nesse negócio de homem de Deus que nasce da noite para o dia e do dia para a noite. Não consigo conceber a ideia de uma mulher de Deus que nasça assim, no estalar do dedo. Mas estou convicto de que para atingirmos a envergadura de homem, mulher de Deus, instrumento de Deus, devemos primeiro passar pelo processo que Deus estabeleceu. Lá na África, o pastor pensa 2 vezes em chamar qualquer um em homem de Deus. Qualquer uma pessoa em homem de Deus. Porque ele entende que quando ele diz que você é homem de Deus, você carrega, porta consigo as virtudes do reino de Deus. Isso é sério, irmãos. Tornou-se antiquado e banalizado no cenário cristão atual, mas é algo sério. Homem de Deus é andar com Deus. Ser homem de Deus é falar com Deus. Ser mulher de Deus, jovem de Deus, moça de Deus, é dizer que você tem intimidade com Deus. Aleluias. Segura, nada mais é significativo e relevante para a igreja evangélica brasileira atual do que esses momentos em recesso com Deus. Estamos acostumados, e na verdade mal acostumados, com os holofotes, com as apresentações, com o staff, mas quando Deus quer tratar com níveis espirituais de nossa vida, Ele nos tira dos holofotes e nos leva para cenários de recesso, para ter momentos de intimidade. Ouça com muita atenção: a maior necessidade da igreja evangélica brasileira não é de reforma estatutária. A maior necessidade da igreja evangélica brasileira não é de reforma em nossos parâmetros ou dogmas. A maior necessidade da igreja evangélica brasileira nesse cenário atual é de intimidade com o Senhor. É de esta é a nossa maior necessidade, e não se tem intimidade sem recesso. Eu vou quebrar aqui um pouco da ordem litúrgica. Olha para o teu irmão e diga: você não terá intimidade com Deus se você não desejar viver em secreto com Ele. Jamais teremos intimidade com o sagrado se não colocarmos em nossas agendas momentos de recesso com Deus. E aí o Espírito Santo me força mais uma vez a bater na tecla. Nossa maior necessidade é de intimidade com o Senhor. Não estou falando dessa intimidade à moda brasileira que a gente vê por aí. Eu não estou falando dessa intimidade geradora de uma espiritualidade moderna e ao mesmo tempo rasa que a gente vê por ali. Pastor, troca em miúdo para entender. Eu não estou falando dessa intimidade superficial que faz o crente pular para Cristo, mas não faz o crente viver em Cristo. Eu não estou falando de intimidade que faz o crente carregar a Bíblia na mão, mas não tem poder de colocá-la dentro do seu coração. Eu estou falando de intimidade que nos arranque da terra e nos leve para o Santo dos Santos, para vermos a glória de Deus. Eu quero isso. Martin Lloyd Jones vai dizer que nada na vida de um cristão pode substituir ou suprimir momentos de comunhão com Deus. Olha para mim. Quando Cristo começa o seu ministério, Ele é assediado por todos. Sim ou não? Aonde Cristo ia, a multidão lhe comprimia. Há textos no Evangelho que expressam uma expressão: sua fama precediam os seus milagres. Pessoas vinham de províncias longínquas, não só para presenciar e testemunhar os seus feitos, mas para ouvirem seus ensinos. A multidão lhe comprimia. Olha para mim, todas as vezes que a multidão lhe apertava, Jesus Cristo arrumava um jeitinho, pode ver, para estar em secreto com Deus. Todas as vezes que a multidão chegava perto dele, lhe ovacionando, ele saía do meio da multidão, e aonde Jesus ia parar? Aleluia, no monte orando.
buscando a face de Deus. Todas as vezes que Cristo Jesus saía do recesso, o poder fluía na sua vida. Surdos falavam, surdos ouviam, mudos falavam, cegos enxergavam e milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque viveu em comunhão com Deus. Não espere obter revelações a níveis destas que estão aqui registradas, se você não desejar viver comunhão secreta com Deus. Não espere ser íntimo de Deus se você não desejar viver comunhão secreta com Deus. 14 anos se passaram. O clarim da chamada toca. Paulo se levanta e começa a anunciar o Evangelho. E agora ele vai escrever especificamente esta carta aos crentes da Galácia do Sul. E eu acho interessante que Paulo vai escrever a esses crentes uma carta. Há quem diga que no mundo que nós vivemos não exista uma obra literária mais perfeita do que uma carta escrita. Por que, irmão Jimmy? Porque numa carta você coloca não somente a sua alma, mas o seu coração. E quem já teve a oportunidade de ler esta carta perceberá que é isto mesmo que Paulo faz. O quê? Paulo derrama a sua alma. Paulo abre o seu coração para falar aos seus irmãos na fé. Não obstante ao fato de ser uma carta piedosa, tomada da presença do Espírito Santo, olhe bem para mim, o cenário que induziu Paulo a projetá-la não é um cenário de conveniências. Isso aqui é formidável. Porque todas as vezes que Paulo se apresentou a escrever, quer cartas ou epístolas, o fez com determinado senso de urgência. Troca em miúdo, pastor. Fez para combater um mal que espreitava a igreja de Cristo em seus dias. Então, olha para mim, quando Paulo escreveu essa carta, ele não está sentado em uma poltrona aconchegante. Ele não está diante de uma mesa de mármore, olhando para o lado de fora de sua casa, contemplando um jardim deslumbrante, ouvindo o cantar dos pássaros, e aí vem um lampejo de pensamento, e Paulo se deu a escrever essa carta. Não. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja estava sofrendo uma forte ameaça. A igreja estava sofrendo uma forte perseguição. E antevendo nuvens espessas de perseguição contra a igreja, Paulo se levanta para combatê-la. Alguém entendeu? Paulo se levanta para confrontar. Paulo se levanta para repreender. Perceba que Paulo não se adequa ao sistema. Tudo aquilo que fragilizava a saúde cristã da igreja era elemento de despertação para Paulo escrever a mesma, despertando do seu mal e do seu perigo. Aleluias. O homem para lutar da saúde espiritual da igreja. O homem para combater em favor da fé da igreja de Cristo Jesus. Ele se levanta aqui para repreender a igreja de Cristo, no mínimo em 2 pontos. Isso aqui é muito forte. A carta de Paulo é escrita para 2 grupos. O primeiro grupo é aquele que está, mas não está. É aquele grupo que diz que é, mas não é. Fala como crente, tem pinta de crente, se veste como crente, tem Bíblia na mão, mas não é crente. Eu não gosto muito da expressão crente, porque ela é derivante da palavra crer. Eu gosto do termo cristão, da expressão Cristo, os pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Mas Paulo escreve para esse grupo. Pastor, Paulo está escrevendo para desviado? Não. Pastor, Paulo está escrevendo para ímpios? Não. Está escrevendo para crente que está na igreja. Vão mexer mais o caldo?
para crente que dá glória a Deus, posso falar aqui, né? Que dá glória a Deus, que fala línguas estranhas, que entrega visão e tem revelação, mas não é igreja. Ruptores da fé se transvestem de crentes, mas não são crentes. Estão em nosso meio, mas não são dos nossos. Eles estão aqui, e é interessante que tem um bocado de crente que vai se deixando levar por esse tipo de espiritualidade. Que espiritualidade é essa? É a famosa espiritualidade moderna. Que prega o quê? Isso não tem nada a ver. Deus não está preocupado com isso. O mundo vai evoluindo, as coisas têm que evoluírem também. Aí a gente vai nessa máxima, perdendo a identidade cristã. Igreja é igreja. A igreja só detém o seu elemento de influenciação se ela primir por ser igreja. Deixa te chamar de maluco, de carola, de Bíblia, de fanático, seja lá o que for, lá na frente vão estar pedindo oração para você e clamando ao Deus da tua vida. Vão se incomodar com o seu pensamento e o seu posicionamento em primeira instância, mas deixe que nas demais instâncias eles vão estar diante do Cristo Jesus, que você glorifica. Que me mata na introdutória dessa carta é que um bocado de crente se deixa levar por isso. A exemplo, Pedrão. Ô Pedrão, olha para o teu irmão e diga: cada um de nós temos um pouco de Pedro. E o que está acontecendo aqui, pastor Jimmy, eu vou lhe explicar, vou tentar trocar em miúdo. Todas as vezes que havia uma reunião de crentes gentios, certo? E Pedro estava no meio deles, o que Pedro fazia? Falava como gentil, comia como gentil, se portava como gentil, glorificava a Deus como gentil. Você está entendendo o negócio? Repentinamente chega numa dessas reuniões o grupo de Tiago. O grupo de Tiago também é crente, mas é crente legalista. Então a maneira de falar é diferente, de se apresentar é diferente, de se posicionar é diferente. Quando eles entram no recinto, o Pedrão, que falava com gentil, cantava com gentil, glorificava com gentil, comia com gentil, começava a sair de fininho. Porque para um judeu, gentil é escória, alienados à promessa. Esse pensamento é forçoso entender. Gentil recebendo promessa de Deus. Mas são filhos de Deus. O que Pedro faz? Pedro começa a se esgueirar, começa a sair pela tangente, começa a se aproximar dos seus amigos judeus, começa a falar, se portar. Nesse momento, quem está presente na reunião? Paulão. E Paulo é o tipo de crente que eu gosto. A minha esposa me acha meio ranzinza, mas é porque eu não aguento. Eu taco na cara. Quando Paulo vê esse tipo de posicionamento, ele não vai fazer uma massagenzinha no ego de Pedro. Não, meu filho, faz assim não. Olha o que o texto diz. E quando eu vi Pedro agindo dessa maneira, que maneira? Dissimulada. Aparentando ser uma coisa que não é. Te demonstra algo. Aparente algo aqui, revela algo aqui. Estamos vivenciando ou não estamos vivenciando esse cenário? Oh, Jesus, me ajuda. Quando Pedro agia desta maneira, eu lhe resisti na face. Como tu, sendo cristão, vai exigir que os teus irmãos cristãos pratiquem os rudimentos da lei. Como tu, estou trocando em miúdo, professante da mensagem de Cristo, credor do Evangelho de Cristo, vai induzir os seus irmãos, por causa de um grupinho à parte, a fazer votos legalistas.
eu te repreendo na face. Sabe por quê, Pedro? Porque todos nós fomos justificados. Glórias a Deus. A justificação aniquila os rudimentos da lei. A justificação subverte os prescritos legalistas da lei. Ela lança ao chão, a ponto de Paulo dizer: pela graça sois salvos. Oh, levante a sua mão, porque eu sinto a presença de Deus aqui. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, depois de repreender Pedro face a face, ele vai dizer que todos nós em Cristo Jesus fomos justificados. Olha para o teu irmão e diga: você foi justificado. Justifica, vê se ele glorifica a Deus por essa verdade. Nós fomos justificados. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Você ainda não glorificou a Deus porque não entendeu. Abra a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 2 versículo 14, e você vai ler registrado: e havendo riscado a cédula de dívida que havia contra nós segundo os preceitos, a qual de alguma maneira nos era condenatória, tirou do meio de nós e encravou-a pela cruz. Libertos! Ai, ai. Sabe por que o termo aqui é liberto pela cruz? Porque a célula de dívida aqui em grego, keuros grafons, não era nada mais e nada menos do que um RG condenatório. Quem é articulador da lei sabe do que eu estou falando. Trazia no seu conteúdo ali as ilicitudes praticadas pelo réu. Toda pessoa escrava levava consigo, se não ela, o seu senhorio, sua culpabilidade, seus defeitos, aleluias, seus erros. E é interessante que dentro da cultura helênica, alguns servos tinham o direito de levar contigo, porque tinha que levar. Quando chegava em algum lugar, apresentava. Ok, você não é cidadão normal, né? Você é escravo. Entendeu o negócio? Ok, você não é um servo, você é escravo. Tá certo. Então o tratamento que eu vou te dar aqui é diferente. Cristo foi lá, riscou o escrito de dívida que havia entre nós. Tirou do nosso meio e cravou na cruz. Por que na cruz? Porque a proposta de Cristo é que todos vejam, é que todos contemplem, é que todos testemunhem que há aqui, nesse congresso, nesses dias, uma igreja reunida que foi liberta. Eu peço licença à liderança deste congresso. Somente os que foram libertos pela cruz ergam as suas duas mãos ao céu. Você não é obrigado a glorificar a Deus, mas se você entende que é fruto e alvo da libertação sediada no Calvário, por alguns segundos contados desse relógio que está aqui na minha frente, abra a sua boca e glorifique a Deus agora, aqui no altar. Agora, liberto. Aleluia. Paulo não vai dizer a Pedro que somente fomos justificados. Ele vai expor argumentos de justificação. É um ato legal, judicial, em que Deus leva sobre si as cobranças que existiam sobre nós e nos torna livres dela. Você está com a tua Bíblia aberta? Agora no versículo 20 ele declara em alta voz: já estou crucificado juntamente com Cristo Jesus. A gente lê e relê esse texto
Eu acredito que seja difícil você enumerar as vezes no seu tempo de cristão que você já leu ou ouviu alguém falar esse texto a você. Mas a pergunta desafiadora que não quer se calar é: o que é estar crucificado juntamente com Cristo? Alguns dos jovens que estão presentes aqui, amantes da palavra de Deus, diriam: pastor Jimmy, é viver de forma condizente às virtudes da graça. Outros afirmariam: pastor Jimmy, estar crucificado juntamente com Cristo Jesus é viver de maneira digna, a fim de que essa forma de vida aponte para a glória de Deus na nossa vida. Eu diria: vocês estão certos, mas estar crucificado juntamente com Cristo Jesus vai um pouquinho além disso. E a primeira verdade que o Espírito Santo me convenceu à luz desse texto é que estar crucificado juntamente com Cristo Jesus é viver um estilo de vida. Repito, é viver um modo de vida que poucos entenderão e concordarão. Alguém entendeu o que eu disse aqui? Aleluias. É viver uma maneira de vida que nos dias atuais não será aceito por todos. Eu recebo de Deus a autoridade para dizer: não espere ser benquista em todos os lugares que você estiver. Por quê, pastor? Porque você está crucificada com Cristo. Não espere ser visto com bons olhos em todos os lugares que você estiver. Por quê, irmão Jimmy? Porque você está crucificado juntamente com Cristo. Não espere ser aplaudido. Por quê, pastor Jimmy? Porque você está crucificado juntamente com Cristo Jesus. É viver um modo de vida que vai incomodar. É viver um modo de vida que vai mexer com a condição de vidas que estarão reparando em você. Vai dizer que isso não aconteceu ao longo dessa tua jornada. Tem crente que está entendendo o que eu estou falando. E você está dentro do teu ambiente estudantil e alguma pessoa do nada se levanta. Do nada se levantar contra você e falar: eu não aguento olhar na tua face. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você dentro do teu ambiente empregatício, uma pessoa do nada bater do teu ombro e falar: não sei porquê, eu não gosto de você. Vamos trazer para o meio religioso, para o meio atual. Vai dizer que tu nunca ouviu alguém dizer: tu quer ser mais santo do que fulano, tu quer ser mais crente do que Bertrando, tu quer ser mais isso do que... É modo de vida que quem não vive não entende. É posicionamento que quem não se posiciona não discerne. E se isso está acontecendo com você hoje, aqui e agora, eu tenho uma notícia do céu para te falar: você está num bom caminho. Por que, pastor Jimmy? Porque Deus não te chamou para você agradar o mundo. A igreja está no mundo, mas não é mundo. Nós vivemos neste mundo, mas somos igreja. Da derivação eclésia, de eclectos arrancados para fora, chamados para fora. Deixe que o inferno se contorça, mas que o teu testemunho de vida abale a realidade sobrenatural. Enquanto houver alguém dizendo: eu não gosto de você, eu não aceito você, eu não suporto você, pode ter certeza de uma coisa: a tua vida está provocando algo no inferno. Agora olhe bem aqui nos olhos do seu irmão. Se o teu posicionamento de vida cristã não incomoda o inferno, alguma coisa está errada com você.
Se a tua maneira de falar, de agir, de se expressar, de testemunhar o reino de Deus não incomodar o inferno, você está no caminho errado. Por quê, pastor Jim? Porque Cristo não nos chamou para ter nossos nomes estampados nas revistas de destaque dessa sociedade. Por quê, irmão Jimmy? Porque Cristo não te chamou para ter o teu nome ou a tua foto estampada nas Forbes da vida. Vou mais a fundo. Por quê, pastor Jimmy? Porque Cristo não te chamou para você ter seguidores 1000 no Instagram. Cristo te chamou para testemunhar Calvário. E qual é o problema de hoje, pastor? O problema de hoje é nítido. A igreja está dentro de uma encruzilhada de filosofias de vida. E o que eu vou falar aqui agora, vou falar com temor e tremor. Mas ouçam em nome de Jesus. A igreja do século atual, ela se encontra dentro de uma encruzilhada de filosofias de vida. E uma boa parte destas filosofias tentam violentar a tua maneira de servir a Deus. Uma boa parte dessas filosofias de vida tentam abortar a tua condição de vida espiritual. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Tentam dizer para você a maneira que você deve servir a Deus. Vamos lá algumas. Pluralismo. O que a filosofia de vida pluralismo defende? Defende que diante dos jovens, dos cristãos, há um caminho múltiplo de possibilidades. E que você tem que tentar todas. Para quê? Para que os teus desejos sejam satisfeitos. Quem disse que Deus derramou sangue na cruz do Calvário para que meu desejo fosse satisfeito? Mas a pluralidade te apresenta portas, caminhos, e é estribado a essa que a frase secular prega: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, nunca foi, jamais será, porque quando eu abro a Bíblia, está escrito em letras garrafais, Jesus, e eu acho lindo a maneira que o evangelista escreve: Jesus é o caminho. Tem crente que está entendendo. A verdade e a vida. Não é ninguém vai, é ninguém vem, porque o Pai está nele e ele está no Pai. Ninguém vem. E o que o pluralismo tenta pregar dentro do meu posicionamento cristão? Se a cruz está difícil, eu te apresento uma outra viável. Eu te apresento um atalho. Se o caminho é pedregoso, ok, você não precisa sofrer nesse caminho. Eu te ofereço aqui uma outra tangente, um caminho mais suave. Se não estão te compreendendo porque você é evangélica, liberta pela cruz e crucificada em Cristo, ok. Você pode optar por um outro caminho, seja mais maleável, seja mais flexível, a fim de que as pessoas te aceitem. Aí Paulo vai dizer: se eu me levantei para agradar aos homens, logo já não agrado mais a Deus. Contudo, se não agradar aos homens, alcançarei o coração do Pai. Mexe com a moça, mexe com o moço e diga: Deus te chamou para ser diferente. Se ele glorificar a Deus, é porque está entendendo a mensagem. Deus te chamou para... Deus te chamou... Deus te chamou para ser diferente, para ser luz, para ser sal. Está aí. Aleluias. São 4 dias em que o mundo é mexido por inferno. O que me dói na alma é que um bocado de crente se assemelha mais ao mundo do que testemunha Cristo ao mundo.
E aí, em nome de um rótulo gospel, nós temos que nos deparar com as mais diversas anomalias e esquisitices. Abro aspas com título evangélico. É carro alegórico, porque hoje está virando moda. Pluralidade de vida. Carro alegórico gospel. Comitê de samba gospel. Não é? Passista gospel. Liberta mesmo. Aí sai, não sei aqui, mas eu sou do Rio de Janeiro. Avenida Rio Branco, todo mundo sambando. Por quê? Porque nós temos que arrumar um jeito, pluralismo, de atrairmos as vidas ao reino de Cristo Jesus. Por favor, eu não sou mestre, eu sou aluno como vocês, mas me prove Cristo Jesus se associando ao mundo para ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Eu sinto a glória, me mostra na Bíblia Paulo sendo igual ao mundo para ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho. É o oposto. A partir do momento em que você for antagônico, a partir do momento em que você se posicionar em uma esfera, em um vórtice de confrontação, o mundo vai olhar para você e enxergar a Deus na sua vida. Levante a sua mão, porque enquanto eu lhe ministro essa palavra, o Espírito Santo me força a lhe dizer: Deus vai levantar nessa geração homens e mulheres, moças e moças, que vão impactar Brasília e o mundo. Ai, quem é? Quem é? Quem é? Quem? Eu já vou terminar. Pluralismo. Mas vamos mais adiante. Secularismo. Vocês já ouviram falar dessa filosofia? E o secularismo é algo bizarro dentro do contexto religioso. Por que, pastor Jimmy? Porque o secularismo prega o seguinte, trocando em miúdos: deixa a divindade dentro do ambiente religioso. Vou repetir. Deixe sua divindade, o seu Deus, dentro do ambiente que você cultua. Troque em miúdos. Dentro da igreja. Glorifica a Deus. Bata palma para Deus. Cante louvores para Deus. Faça o que você quiser para Deus, dentro do ambiente religioso. Lá fora, você pode ser o meio termo. Você não precisa ser lá, por isso a expressão secularismo. Você não precisa ser lá fora o que você é aqui dentro. Pegou aí? Esse tipo de moça, crente que você é dentro da igreja, você não precisa ser lá no teu trabalho. Você não precisa ser no teu ambiente estudantil. Deixa o teu Deus dentro da igreja. Coloca ele dentro de um caixote. E aí Deus te trouxe aqui para você ouvir o Espírito Santo falar ao teu coração. Tudo que você for aqui dentro, seja aonde você estiver. O secularismo diz, deixa Deus dentro da igreja. O Espírito Santo diz, leva ele. Leva ele. Leva ele. Deixe que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. O que Cristo diz? E não vos deixarei órfão, e vos enviarei o outro, o Consolador. Algum discípulo pergunta quem é? Ele diz, o Espírito que o mundo não conhece e não pode ver, mas vós conheceis, porque, oh, aleluia, porque Ele habita. Não, você não entendeu, vou repetir outra vez. Porque Ele habita.
Ainda não entenderam, vou repetir mais uma vez. Porque Ele habita, diga aí para o teu vizinho, Ele habita em você, diga para ele, Ele habita em você, 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 aleluia, é para dar glória, Ele habita em você, Ele habita em você, Ele cai, pastor, eu não consegui entender. Então tu vai entender o que isso está dizendo. Porque a mesma fala que Paulo utilizou aos coríntios: e não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito do Senhor é a mesma expressão. E a expressão habitar, utilizada por Cristo Jesus aqui, dentro da gramática grega, é variante de duas palavras. A primeira, paroikel, a segunda, katoikel. Paroikel, derivante do termo parokos, de paróquia, sugere a ideia de alguém que chega, um visitante que chega na tua casa, te transmite a alegria que você deseja, aquela esfera de alegria e de descontração, mas ele é visitante, aleluia. Tem alguém que já entendeu? Ele chegou, mas ele vai ter que sair. Então você ri com ele, você se alegra com ele, mas ele não vai ficar com você, ele vai ter que ir embora. A expressão paroikel, habitar, sugere a ideia de alguém que está em trânsito. Quando Cristo disse: o Espírito Santo habita em vós, o termo é katoikel. E o que significa katoikel? De katoika, sugere a ideia de alguém que veio para ficar, quer se sentir bem aonde está, e só vai glorificar quem entende, e permanecerá sempre. Oh, não, você não entendeu. E permanecerá sempre. Vem cá, me dá licença aqui, vem comigo, aleluia. E todos eles estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio como um som de um vento veemente, trazendo línguas repartidas como que de fogo, e todos eles foram. O Espírito desceu, o Espírito desceu, e ele veio para ficar, ele veio para ficar. Agora é assim, aonde tu vai eu estou contigo, se está na escola eu estou contigo, se está no trabalho eu estou contigo, se está no congresso dá uma dessa que eu estou contigo, para onde você for, eu vou. Quem entende isso, levante a mão, abre a boca, ai, adora, adora, adora. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vai acontecer algo glorioso aqui. Jovens jejuaram para este evento. Eu vejo faces de rapazes que estão reluzindo a glória do Espírito. Eu preciso parar aqui. A minha vontade como homem é continuar. Mas o Espírito Santo disse: fica aqui, não habita. Aleluia. Não precisamos que o mundo nos entenda. Precisamos que Deus nos abrace. Não precisamos da multiplicidade de caminhos, nós precisamos do caminho que Cristo é para as nossas vidas. Aleluia. Estar crucificado juntamente com Cristo. Estar crucificado juntamente com Cristo é ser íntimo de Cristo. Olha para mim. Avivamento não é fruto de programas pré-estabelecidos, eu sei que vocês já ouviram isso. O homem não tem autoridade para produzir avivamento, o homem tem a autoridade de Deus para pregar a palavra, e a palavra libera, despede labaredas de fogo. Olhe nos olhos do seu irmão que ele fala: você não está glorificando porque o cantor canta bem, você não está glorificando
por causa do conhecimento de quem fala. Você está glorificando porque o Espírito Santo está te abraçando. Olha para mim. Eu não posso te forçar a ser íntimo de Deus. Eu sou assembleano, nascido em 1977. Congreguei na Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão com meus pais. Eu sou um pouco saudosista, confesso, porque cresci numa igreja, Evangelista Joel, que não se tinha os aparatos tecnológicos que se tem hoje. Me lembro como se fosse hoje. Irmão Lázaro tocando violão, meu pai cantando, tocando pandeiro. Cresci num ambiente muito simplório, dentro do contexto evangélico. Mas uma coisa me surpreendia dentro daquela igreja. Todas as vezes que o povo se levantava para adorar a Deus, o Espírito Santo descia sobre aquela casa. Olha para mim, por favor. Você não precisa de um chavão de pregação para glorificar a Deus. Eu sei que nós somos pentecostais e isso é muito da nossa motivação. Levante a mão, glorifica. Mas você não precisa disso para ser abraçada pelo Espírito Santo. O que eu preciso, você já está crucificado com Cristo. Seja íntima dele agora. Olha para mim. Quem já leu a biografia de John Wesley? Quem já leu a biografia desse grande pastor sabe do que eu vou falar. Quem escreveu a sua biografia foi seu irmão, Carlos. Nos últimos instantes da sua vida, pastor João, nos últimos momentos da sua vida, John Wesley reúne os seus irmãos e os seus amigos de evangelho no leito da sua morte. Ele olha para os seus amigos e lhes transmite uma fala que ela se tornou um sendeiro dentro do movimento pentecostal. John Wesley disse: permita que Deus coloque fogo em você, e quem estiver ao teu redor lhe contemplará em chamas. Olha para mim. Nesse preciso exato momento, na cidade de Kentucky, no sul dos Estados Unidos, está acontecendo um avivamento agora. Me arrepia todo. Dentro da capela da Universidade de Ashburn, milhares de jovens, assim como vocês, já se passaram mais de 9 dias desde que começou. Está acontecendo agora, vocês acreditam? Movendo os veículos de jornalismo e reportagem como a CBN News. Mandou repórteres para lá porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quando entraram, tiveram que escrever. Oh, aleluias. Está escrito: um avivamento sem precedentes está acontecendo na cidade de Kentucky com os jovens da Universidade de Ashburn. Ai, ai, ai. E quando eu ouço isto, eu vejo isto, eu só me lembro de uma coisa, pastor. John Wesley falando: deixe que Deus coloque fogo em você, e quem estiver à sua volta te verá em chamas. Mais de 10 mil pessoas já visitaram aquela capela. Milhares de vidas entraram ali e se converteram aos pés de Cristo, sem misticismo religioso, sem ponto de contato. E o que tem de diferente, pastor? Só desejo. Desejo de quê? De ver a glória de Deus no meio.
Você sabe por que eu estou relatando isso a vocês? Porque o mesmo Espírito que está lá, o mesmo fogo que está caindo lá, tem jovem que já entendeu. Não tem diversidade de espírito, é o mesmo Espírito. É o mesmo vento, é o mesmo vento. Deixa eu ver. Eu vou completar a frase. O mesmo Espírito que está incendiando Kentucky, na Universidade de Ashburn, é o mesmo Espírito que está aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer algo aqui. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia olhar para mim agora. Mas fique tranquilo que não é uma anomalia, aberração gospel. Eu peço licença, meus pastores, peço licença a vocês. Olha para mim. Você não é obrigado a fazer nada que não queira. Ouça. É um pedido que o seu irmão lhe faz. Porque eu acredito, irmãos, que nós estamos experimentando isto aqui. Não, você não entendeu. Eu acredito que nós estamos experimentando. Eu acredito que antes que esse congresso termine, coisas sobrenaturais, extraordinárias serão desencadeadas sobre este lugar. Você acha que dá para virar para o irmão que está aí do seu lado? Vire para ele, ou fique de frente com ele, se você puder e quiser. Se não der para formar uma dupla, forma um trio. Oh, aleluias. Não abrace ele agora, porque você orou para isso, você jejuou para isso, você buscou para isso. Tem jovens que estão aqui, que estão acompanhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e oraram a Deus dizendo: eu quero isso, nós queremos isso para esse ano de 2023 aqui em Uma Deste. Nós queremos isso para essa geração, nós queremos isso para essa juventude, nós queremos isso para a nossa igreja, nós queremos isso para a nação evangélica. Precisamos de um avivamento que apare com as nossas estruturas. Precisamos de um avivamento que nos lance de joelho prostrados ao chão. Precisamos de um avivamento que nos convença que Deus é o centro de toda bondade, é a coroa de toda verdade, é a manifestação de todo. Estenda suas mãos para Ele. Os senhores vão ver como Deus ama essa igreja. É a primeira vez que ministro aqui. É a primeira vez que falo nesse altar. Mas sou induzido pela força do Espírito de Deus para dizer que um grande avivamento, um movimento de regeneração, piedade, santificação e conversão espiritual vai se manifestar nessa casa e vai afluir. Estou tentando falar que vidas virão de lugares longínquos para beber a largos sorvos da água. Estenda as suas mãos para ela. Muito obrigado. Estenda as suas mãos para ele. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu tenho um pedido de irmão em Cristo e de pastor a fazer. Eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Quando eu ministrar sobre a sua vida essa palavra, você vai tomá-la, você vai se apropriar dela como uma chave que aciona um mundo espiritual a tua vida. Quando eu ministrar essa palavra, a única coisa que eu peço é que você toque no seu irmão e ore por ele. Vidas vão ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo aqui. E eu vou te falar o que vai acontecer. Algumas não vão resistir. Oh,
Alguns não vão conseguir se conter. Outros serão tomados por um movimento espiritual grande, que enxergarão visões da parte de Deus. Outros profetizarão, porque é bíblico, e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizam. Estenda as mãos. Se é só o começo, estenda as suas mãos. Jesus está voltando. É 2. O clarim do céu toca por avivamento sobre esta casa. É 2,5. Há uma nuvem de glória que paira sobre este ambiente. Há uma esfera de santidade, conversão, regeneração espiritual. Eu recebo autoridade para dizer aos que foram libertos pela cruz: recebam o poder de Deus agora. Pega, 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 fecha. Ai, aqui no altar, meu Deus, pega fogo, pega fogo, pegue fogo, agora, agora, puxa, ai, ai, cheio, 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 avivamento, avivamento, avivamento. Não pare de adorar, não pare de adorar. Pastor, diga o que é isto. Isso é o resultado do clamor de uma igreja. Isso é resultado de propósitos. Clamaram a Deus para isto, e é isto que Deus está confirmando. Cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja transformado pelo Espírito Santo. Seja incendiado pelo... Erga a sua mão e adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele o mais alto que você puder. Adore a Ele, adore a Ele. Eu já vou passar o microfone. Oh, adore a Ele, adore a Ele. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é bom. Diga que Ele é maravilhoso. Declare algo. É assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, Senhor, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua, daqui pra frente é assim.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você nesta noite a tomar uma decisão. Aonde está a primeira vida nesta noite que vai dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador? Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu quero a primeira pessoa nesta noite. Oh, Remanai, Xeribiclamas Neves. A primeira pessoa nesta noite. Você não está desviado, mas você afastou. Você esfriou na fé, você ficou fraco. No primeiro dia do Madex 2023, o Senhor quer ter esse encontro com você. Venha aqui. Venha até Jesus. Oh, Remanai, Xeremiclamas Neves. Remanai, Xeremiclamas Nerebiodas. Oh, Remanai, Xeremiclamas Neves. Oh, quero a segunda pessoa nesta noite. Remanai, Rebiodas Neves. Aqui está a segunda, eu quero a terceira. Eu quero a terceira, eu quero a quarta. Rebando e manais, xerebiodas neves. A quarta pessoa nesta noite para Jesus. Pessoa, venha, venha, é no primeiro dia, vai ficar marcado na sua vida. Venha, não resista. Das neves. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Quinta pessoa para Jesus, aqui. Quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Aleluia, vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá. Oh, Remanai, Xerebion das neves. Oh, aleluia, eu quero que venha. Fique a moças que estão no conjunto do lado delas aqui, rapaz do lado deles, rápido aqui do lado deles. Nós vamos orar, não toque neles, não toque, não toque, não toque. Fique em pé do lado. Só fique em pé, quando eles levantar, vocês vão receber eles. Oremanai, Xeremion das neves. Ali, Giovana, ali com ela. Aleluia. Estenda suas mãos, nós vamos orar agora. Oremanai, Xeremiclamas, Pai Celestial. Deus, oramos agora recebendo, Senhor, apresentando esses jovens, essas vidas que se encontram de joelhos dobrados na tua presença. Perdoa os seus pecados, escreve nome deles no livro da vida. Pai, coloca nestes corações a alegria, o gozo da salvação. Enche, batiza, Senhor, com teu Espírito Santo. Oramos nesta noite, Pai, pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Aleluia. Pode recebê-los, recebe eles.